Olá para você que nos acompanha na Esporte Executivo aqui na Exame.com. Seguimos nossa trajetória de debater o universo dos esportes, longe da pandemia, mas nesse momento considerando a pandemia que tem causado um rebuliço nos calendários, nos contratos, nos patrocínios, em tudo que envolve o esporte. E para entender essa relação dos contratos, esse ambiente comercial que envolve o esporte diante de um cenário de pandemia, trago para conversar conosco um indivíduo muito respeitado no mercado. Você pensa assim, o respeito e uma pessoa muito respeitada no mercado. Gustavo Erbetta, fundador e diretor de criação da L-Media, agência de marketing esportivo atual, mas ele já foi superintendente de marketing do Corinthians, trabalhou e foi responsável pelo Brasil Expo em 2019, eu já ia errar o ano, já trabalhou na diretoria comercial da Federação Paulista de Futebol. Erbetta, muito obrigado e seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Eu te agradeço, Vinícius, agradeço as palavras iniciais, é um prazer conversar com você, que também é um profissional muito respeitado no nosso mercado, dita tendências, a gente acompanha muito o que você vem fazendo, não só agora, né, mas acho que em toda a sua trajetória, e principalmente agora, que eu acho que é um momento propício que a gente tem para aproveitar como oportunidade, né, debater o que vinha sendo feito, debater, aprender com o que a gente vinha errando e aproveitar esse novo mundo que surgirá aí em breve. Exato. Erbetta, vamos lá, vamos começar do início, porque está todo mundo muito atordoado. Existia um mercado esportivo, vamos falar do Brasil para começar, existia um mercado esportivo nacional. Haverá esporte depois da pandemia, Erbetta? Vamos do início. Bom, sem tentar fazer qualquer tipo de previsão astrológica, eu acho que, sem dúvida nenhuma, haverá esporte depois da pandemia, né? O esporte ele tem uma relevância global em termos de PIB, né? Quando a gente junta aí esporte e entretenimento, é um número que realmente movimenta mercados, não só na parte diretamente relacionada à captação de valores, mas no que diz respeito à empregabilidade, né? A quantidade de pessoas que vivem da indústria do esporte, direta ou indiretamente. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o esporte vai voltar. E o que vem acontecendo, acho que quando a gente fala mais de futebol, né, que é o nosso, acho que diria 95% do mercado brasileiro, a gente está vendo iniciativas, aprendizados aí em outros países, como a Coreia, como a Bundesliga nesse final de semana, que nos direciona para esse cenário. Vai voltar, num primeiro momento, sem dúvida nenhuma, vai voltar diferente, como a gente já viu, mas eu acho que no médio prazo a gente vai retomar o padrão que a gente tinha até março desse ano, sem dúvida nenhuma. Eu queria ser o termômetro no seguinte sentido. O esporte no Brasil demorou um tempo para começar a se profissionalizar. A gente demorou, né? Mais de uma década para cá, fundamentalmente, a gente começou a andar com passos consistentes nesse rumo. Essa interrupção, esse ato de pandemia, você acha que de alguma forma vai fazer com que o esporte no Brasil volte mais ávido pela profissionalização, né? Então, ok, vamos precisar de fato de profissionais competentes, capacitados, porque essa retomada não vai ser fácil. Ou você acha que de alguma forma o esporte no Brasil, ainda por não estar tão bem estabelecido, vai abrir brechas para que o amadorismo de alguma forma se torne presente novamente? Eu concordo plenamente com a sua análise. Ele vinha se profissionalizando, talvez não no ritmo que a gente esperava, né? A gente contou muito com grandes eventos esportivos, que acho que em 3 ou 4 anos a gente sediou tudo que era possível, mas a gente vinha vendo os clubes, as entidades, os detentores de propriedade, como eu gosto de segmentar, num movimento de profissionalização, num movimento de entendimento que o marketing de uma entidade que detém uma propriedade, por exemplo, no futebol, ou no vôlei, ou no surf, ele precisa ser profissional, não é um custo, é um investimento. Né? A gente olha para fora, a gente olha para os principais benchmarks mundiais, Europa, Estados Unidos, são estruturas super profissionalizadas, competentes, grandes, né? São estruturas que a gente olha para um Barcelona de 330 pessoas pensando em comercialização, pensando em marketing. E a gente vinha por mais, de novo, não no ritmo ideal, mas a gente vinha
nesse movimento. A gente vê clubes no Brasil que têm estruturas já com profissionais que não vêm do mundo do futebol, que trazem uma visão mercadológica e que já vinha apresentando resultados. Eu acredito muito, Vinícius, que a pandemia vai agilizar esse processo. Quando a gente sair dela num cenário que a gente vai ter um cenário muito mais desafiador e muito mais complicado do cenário que a gente tinha quando a gente entrou. Num cenário como esse, não vai ter mais tempo para tentar, não vai ter mais tempo para o amadorismo, não vai ter mais oportunidade das entidades tentarem fazer algo que não seja a total e plena profissionalização dos seus departamentos, porque é o que o mercado espera. O mercado também está sentindo a pandemia. Do outro lado da mesa, o anunciante, de onde vem o recurso, ele já vinha pleiteando essa profissionalização. Agora, não vai ter mais tempo de ter qualquer tipo de conversa que não seja no âmbito profissional. E para essas marcas que vinham percebendo esse amadurecimento, você acha que elas vão de alguma forma olhar para o esporte? Porque para mim é muito claro que o esporte ele é uma plataforma de comunicação, ele é uma plataforma de ativação, enfim, são várias vertentes, vários vieses. Mas num pós-pandemia, essas marcas vão continuar olhando para o esporte com essa possibilidade, com essa oportunidade, ou talvez vai ser um momento de, vamos aqui guardar, segurar, focar no essencial e o esporte talvez tenha mais dificuldade. Traduzindo, o esporte vai ser uma ponte mais concreta e direta para conversar com os consumidores, ou talvez nesse momento o esporte perca para outra área? Eu acredito, eu tenho todo o meu background antes de entrar no mundo do futebol, no mundo do esporte, foi em agência de publicidade, foi atuando com grandes marcas líderes dos seus segmentos. Eu sempre enxerguei o esporte nesse mix, nesse portfólio de ferramentas de comunicação que uma marca pode trabalhar, eu sempre enxerguei o esporte de maneira diferenciada. Por quê? Porque dentre todas as ferramentas, é a única que você tem um elo emocional envolvido nesse processo de conversão de compra. Né? Uma marca, ela quer se apoiar em qualquer ferramenta, inclusive o esporte, para converter aqueles torcedores daquele time em consumidores do seu produto. Isso é a premissa básica. Sem dúvida nenhuma, o esporte continua sendo, o esporte aí eu vou para o mundo do entretenimento também, continuam sendo as ferramentas que conseguem fazer esse processo de conversão, trabalhando o lado emocional, né, trabalhando esse apelo diferente do racional, diferente de alguma outra ferramenta que é puramente uma propaganda que vai contar uma história, na maioria dos casos em 30 segundos, e promocionar algum produto. Você consegue, se bem trabalhado, e esse é um desafio no Brasil também, se bem trabalhado, você consegue fazer esse elo. Eu acredito que por conta disso, como sempre foi, vai continuar sendo uma ferramenta muito efetiva para as marcas que enxergarem ela de uma maneira profissional. O desafio, acho que talvez a dúvida que eu ainda tenho é que essa ferramenta ela tinha um apelo da experiência do ao vivo muito forte. Né? O diferencial também de um anunciante se associar a uma propriedade esportiva é o ao vivo, a experiência que aquele momento gera. Então, acho que nesse ponto, que é um diferencial do esporte, a gente precisa entender como que vai ser essa experiência ao vivo. Né? Quando os torcedores puderem voltar a assistir um jogo dentro de uma arena, dentro de um ginásio, como vai ser a experiência? Vai ser do mesmo jeito que era? Como que vai ser? Como que vai poder se realizar uma ativação? Vai poder ter uma abordagem? Não vai poder? Vai ser mais tecnológica? Então, assim, tentando responder a tua pergunta, que não é uma pergunta simples, continuo acreditando 100% que o esporte se diferencia de qualquer outra ferramenta de comunicação que existe no mercado, mas a gente precisa entender a volta, o ao vivo, porque isso influencia muito nessa ferramenta. E se a experiência tem muita relação de valor nesse caso, o exercício da paixão ele é fundamental. E eu tenho a minha visão de que nesse momento nós estamos todos vivendo um período emocionalmente muito instável. Né? Então, além das incertezas racionais, econômicas, materiais, financeiras, administrativas, a sociedade como um todo está emocionalmente abalada. E aí a gente tem o esporte que ele é entretenimento puro,
mas que ele tem um componente fundamental que é o componente paixão, que está ali no âmbito do sentimento, da emoção. O quanto que esse esporte pode trazer para a flor da pele, né, para esse momento tão único, essa devolução, eu não vou falar da devolução da estabilidade, porque a paixão pelo esporte ela não é estável, mas o quanto que isso pode se retroalimentar, entende, Herbeta? Não entendo, eu concordo com você. Acho que a gente vive um momento, dentre todos os desafios, esse emocional, psicológico tremendo, né? De por mais que eu brinco que a gente passou pela fase da negação, não, isso não pode estar acontecendo, isso não é verdade. Aí quando a gente viu que era verdade, a gente passou pela fase da lamentação. Nossa, o que eu vou fazer? Né, o mercado de esportes parou. Como que a gente pode atuar nesse mercado? Eu acho que a gente está já, e aí como a gente está algumas semanas ou meses agora distantes do que aconteceu na Europa, do que aconteceu na Ásia, eu acho que a gente está vendo que eles também passaram por esse processo, e eles estão na fase da ação. Né? Depois da negação e da lamentação, veio a fase do planejamento e veio a fase de colocar em prática. Eu acho que o esporte, e eu estou vendo alguns times fazendo isso muito bem, eu estou vendo as iniciativas do Fortaleza, iniciativas do Ceará, iniciativas do Bahia, de tentar fazer com que o esporte ele tenha esse papel também de certa forma, ele amenize um pouco esse lado psicológico, emocional que a gente está vivendo todos os dias. É um momento das reprises, né? Que a gente vem vendo, acompanhando as reprises desde o primeiro movimento dos títulos mundiais da seleção, agora a entrada dos clubes aí na TV aberta. É um momento que acho que quem acompanhou no domingo a reprise do Mundial do Corinthians com o Chelsea, teve grito no prédio de gol, teve grito de chuta, chuta numa reprise, teve fogos. Teve fogos, né? Aqui perto de casa teve fogos. Independente do time para quem você torce, com certeza aquelas pessoas que se envolveram durante aquelas 2 horas tiveram um momento de calmaria, né, em seu psicológico, porque se envolveram de novo com o esporte. Acho que o papel que os clubes têm que entender agora é que os objetivos são os mesmos, né? O objetivo de se relacionar com o seu fã, com o seu torcedor é o mesmo. O objetivo de trazer o patrocinador para esse relacionamento é o mesmo. O que mudou totalmente é o meio, né? Sendo que o digital ele já fazia parte da estratégia de qualquer time, de qualquer entidade, mas agora ele é o protagonista. Então, o desafio é, com criatividade, fazer com que essa relação se intensifique, dar esses momentos de calmaria, de tranquilidade psicológica e emocional, reforçar esse laço e trabalhar no meio digital. É isso que a gente tem para fazer nesse momento. E aí, pegando o caminho de volta, as marcas vão olhar para o esporte. A gente está conversando mais sobre o esporte nacional porque, agora, se a gente quiser debater o esporte mundial, a gente vai ter muitas realidades. A gente já tinha antes e agora então vai ser ainda mais escancarado essas realidades. Então vamos falar aqui do Brasil. As marcas vão olhar para o esporte nacional e vão ver o que de oportunidade, de melhoria, o que de oportunidade de novas ações. Porque acho que umas 2, 3 semanas atrás, Herbeta, a gente publicou no Esporte Executivo um artigo seu falando sobre naming rights, né? Então, inclusive, desculpe, as possibilidades de ativações, você até conta um pouco da história do Corinthians. Como é que as marcas vão olhar hoje para o esporte e falar aqui, deixa eu ver o meu cardápio de possibilidades. São as mesmas? São mudadas? É possível ou é o momento de a gente criar outra justamente por esse apelo do digital? Eu acho que a gente, por um erro que o futebol, vamos focar no Brasil, como você disse, no futebol, por um erro que o futebol cometeu ou comete há muitos anos, de maneira geral, um erro de posicionamento de mercado, as marcas que atuam hoje no futebol, elas vão continuar tendo as mesmas respostas que elas tinham, as mesmas entregas, talvez até intensificadas. O futebol se posicionou erroneamente como um veículo de mídia. Né? Na época que existiu o outdoor também, ele se posicionou como um outdoor ambulante que propiciava para uma marca visibilidade no prime time da emissora mais relevante do país durante 2 horas. E obviamente que o futebol te entrega para valorar isso alto. Quando você fica 2 horas com a sua marca exposta no horário nobre da televisão brasileira, é claro que você vai ter um retorno. O Corinthians tinha um retorno de quase 15 vezes o valor investido. É claro que você vai ter
argumento para continuar esse movimento. Mas por que isso é um erro? Isso é um erro porque, para as marcas, a gente vem acompanhando, também por outros motivos, mas esse é um deles, para as marcas que já têm um reconhecimento nacional, para marcas que têm 99% de penetração nos lares brasileiros, para que interessa um outdoor ambulante? Todo mundo já me conhece, por que eu vou pagar 30 milhões de reais no patrocínio master de uma camisa, de um grande clube? Vou sim aparecer, mas se todo mundo sabe quem eu sou, né? Só faria sentido para uma marca que não tem esse reconhecimento, e por isso a gente olha o quanto o futebol brasileiro, comparado até com o sul-americano e com o latino, a gente tem marcas hoje que não são top of mind, e com todo respeito, são marcas que enxergam, e aí o futebol sim tem um retorno, né? O futebol, essas marcas desse tipo de objetivo que elas têm de gerar visibilidade, serem reconhecidas, o futebol é uma ferramenta, de novo, que nenhuma outra bate. Mas esse erro de posicionamento fez o futebol perder a relevância para algumas marcas top of mind. Então, quando a gente volta para a tua pergunta e a gente vê se agora, com essa pandemia, com a não presença do público, mas com a volta do futebol na televisão, a gente tem certeza que vai continuar sendo feita a entrega. São mais pessoas em casa, são mais pessoas querendo se entreter em casa. Possivelmente a audiência dos jogos ao vivo, a gente viu o quanto a Bundesliga cresceu no final de semana, a audiência no Brasil, comparado com o que era anteriormente. Os jogos ao vivo do futebol brasileiro vão gerar uma audiência maior. Gerando uma audiência maior, a contrapartida de quem investe em visibilidade vai ser maior. Então não tenho dúvida nenhuma que o retorno vai até melhorar. Mas você acha que pode ter um ajuste no perfil das marcas interessadas no futebol? Então, assim, a gente tem um pouco menos de novos entrantes e um pouco mais de marcas consolidadas em função do momento. E aí talvez uma oportunidade de experiência para que os clubes conquistem essas marcas que tinham abandonado o futebol? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, volta quem investe em futebol, quem patrocina futebol, vai continuar investindo em futebol, vai continuar patrocinando, salvo, obviamente, a gente tem que levar em consideração empresas que vão ter um impacto, né? Não são marcas, as marcas top of mind são marcas multinacionais, mesmo com origem brasileira, são marcas que não dependem só de um mercado, então eles têm um poder financeiro maior para sobreviver a essa crise. Algumas marcas que hoje investem no futebol, talvez elas sofram economicamente nos seus segmentos e não consigam manter os seus investimentos. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que na volta a gente vai continuar trabalhando com o mesmo portfólio. Não é um movimento rápido recuperar anos e anos, Vinícius, de posicionamento errado, né? De mostrar para as marcas que querem investir no futebol que o futebol vai além da visibilidade. O futebol, por conta da paixão que a gente falou aqui, gera relacionamento. O futebol converte, quando você conversa e conta essa história com frequência, com consistência, de uma marca que está apoiando um time, você consegue envolver a paixão que o torcedor tem por aquele time na conversão do produto. A gente tem exemplos, eu vou citar uma marca, talvez um case aí que, óbvio que teve investimentos fora do futebol também para consolidar isso, mas uma marca que num mercado super competitivo patrocinou o que é o segundo ou terceiro, né? Tem as divergências, a maior torcida do estado de São Paulo na década de 90, teve consistência, teve frequência e mostrou para o torcedor desse time que ele estava apoiando o time num momento ruim, que o time vivia na fila, e que ele ia fazer o time dar a volta por cima, e ele fez. Então essa marca virou líder de mercado. Então olha como é forte esse tipo de parceria. Pode falar marca, Gustavo, pode falar, não tem problema. Pode falar. E não é só, vou te dar um exemplo que a gente usava no nosso deck comercial no Corinthians, a Pepsi. A Pepsi lançou um produto novo que era o Pepsi Twist e usou o Corinthians como canal de disseminação disso. E não era só visibilidade, tinham ações de relacionamento, tinham ações onde consumidores iam no estádio, tinha todos os pilares de um bom plano de comunicação estavam envolvidos nesse patrocínio. Verbalizado pelo diretor de marketing da PepsiCo na época, cresceu 25% em market share no mercado mais relevante para eles, que era São Paulo. Então, olha como o futebol ele pode trazer retorno também para essas marcas top of mind, desde que trabalhado além da visibilidade. Desde que essas marcas e o futebol entenda que não é só um momento que você vai estampar
aquilo numa camisa, numa placa, num site, numa rede social. Não, você precisa trabalhar conteúdo, você precisa trabalhar qualidade, você precisa trabalhar envolvimento, você precisa trabalhar engajamento. Isso vai demorar um tempo. Quando o futebol começar a fazer isso, aí eu acho que a gente volta para um patamar de... E aí um patamar de marcas interessantes, marcas top of mind, marcas que querem usar também como visibilidade. E essas marcas, elas têm um contato tão interessante, tão direto com o consumidor, né? Eu fico imaginando... Aliás, deixa eu aproveitar que você está aqui para fazer permitir que as pessoas tenham acesso a uma informação. Sempre tem muitas dúvidas, sempre me perguntam, eu falo, olha, eu sou mais comunicação, eu não sou marketing, mas tem vários estudos acadêmicos que falam, eu vou perguntar para você, especialista. É verdade ou é mentira? É mentira. Mas vamos lá, é verdade ou é mentira que quando uma grande marca se aproxima de um clube, ela traz para ela uma rejeição gigantesca em função dos torcedores dos clubes rivais? É verdade ou é mentira, Herbeto? Muito bom você poder dar a oportunidade de a gente tentar acabar com esse mito. Números, tá? Não vou aqui ser subjetivo nem achar qualquer coisa. O Ibope Repocom, que é a ferramenta que trabalha com futebol, não só brasileiro, mundial, há muito tempo, e que afere esses dados, realiza uma série de pesquisas, começou a entrar no universo digital, dados do Ibope Repocom de, se não me engano, 2 anos atrás. Existe uma rejeição, sim, de 3%, tá? Que é um número baixíssimo. E como que você desconstrói completamente esse número? Obviamente que quando uma marca escolhe um time, e não a plataforma futebol, ela escolhe patrocinar um time, de novo, quando bem trabalhado, ela vai imediatamente angariar um número de torcedores daquele time que ela escolheu muito superior à perda de 3% de um time rival. Vou te dar um exemplo hipotético. Se uma marca escolhe o Corinthians, também dados, né? Se uma marca escolhe o Corinthians, que detém quase 50% de toda a torcida do estado, em detrimento dos outros 3 grandes, ela vai perder 3% de possibilidade de conversão dessas torcidas desses outros 3 times. Mas o que ela vai ganhar? O ganho imediato dentro do torcedor do Corinthians supre e sobra muito mais em relação a essa perda. Então, é sim um mito. E eu defendi isso muito na minha gestão no Corinthians, para inúmeras marcas que a gente se aproximou, que quando você faz esse movimento bem feito, conta essa história, e o teu torcedor, o heavy user, né? Esse heavy user que é o cara que vai falar, não, eu não tomo leite Parmalat porque é patrocinador do meu time rival. A dona de casa, que acompanha futebol, que tem um relacionamento diferente, ela vai comprar do mesmo jeito, ela vai comprar pela marca, ela vai comprar pela qualidade, ela vai comprar para atender a família. Mas o heavy user, se você conta a história direito e você conta para esse torcedor que essa marca escolheu você por algum motivo, que seja da Parmalat naquela época para tirar o time da fila, para o Palmeiras voltar a ser o que ele era, você tem um ganho, Vinícius, que é absurdo. São coisas, a gente teve exemplos de marcas que em um dia bateram recorde de acesso à rede social, marcas que bateram em um dia no anúncio do patrocínio recorde de acesso ao site, e marcas que, como uma marca vou citar outra, Special Dog, uma marca que não fazia parte do top 5 do segmento dela, que tinha como principal objetivo ganhar relevância, market share no mercado do interior de São Paulo, um ano depois do patrocínio ao Corinthians, que era um patrocínio de calção, era uma coisa que a gente nem queria fazer por causa de uniforme, de poluição, e depois de um ano, num recall de pesquisa, ela virou a segunda marca mais conhecida do mercado em São Paulo, ultrapassando uma marca centenária de uma multinacional. Quer dizer, funciona. É só saber usar. Para a gente finalizar, eu adoraria conversar contigo um tempão, mas a gente tem ajustado os tempos aqui para as redes sociais. Você escreveu sobre naming rights e mandou aqui para a gente no Esporte Executivo. Você acha que essa propriedade, tudo bem, tem um cenário de pandemia, mas independentemente da pandemia, é uma propriedade que pode ser melhor explorada fundamentalmente no Brasil? Vou te perguntar pelo seguinte, não é segredo para ninguém, eu sou juventino. Ninguém acredita, mas eu sou juventino. E ali é Rua Javari. Dos grandes, Herbeto, também, eu não escondo isso de ninguém, por uma questão familiar,
eu tenho afinidade sim com o Corinthians, mas eu sou sócio torcedor do Juventus e tudo mais. E aí, uma das, acho que das 3 vezes atrás que eu fui à Rua Javari, é isso, é Rua Javari, né? E lá tem aquela coisa de ódio ao futebol moderno e tudo mais. Você acha que existe, nessa história de saber contar a história, se a gente souber contar melhor a história do futebol moderno, não só para os torcedores do Juventus, mas para os torcedores gerais, vai facilitar com que essa propriedade seja melhor absorvida pelo mercado e, inclusive, trabalhada pelos clubes? Eu vou tentar não estourar o seu tempo, tá? Porque é um assunto fascinante e longo. E vou tentar também não ser tão teórico, mas para te responder a gente precisa buscar um pouco de elemento no que já aconteceu, né? O que é o mercado de naming rights? Vamos lá, o mercado de naming rights não é o mercado do futebol. Os grandes estádios europeus nasceram Santiago Bernabéu, Old Trafford, Stamford Bridge, Camp Nou, até escolhido pela torcida, Estádio da Luz. Quem começou com essa prática e quem realmente tem isso totalmente inserido na sua cultura é o mercado americano. Década de 20, estamos falando de 1920, uma grande marca de chiclete fez o primeiro acordo de naming rights com um estádio de um time de beisebol em Chicago, tá? E lá, hoje, é tão arraigado que um ginásio universitário tem a sua marca. Por incrível que pareça, uma grande marca apoia um ginásio universitário. De novo, o futebol não começou dessa forma, mas o futebol europeu já percebeu que é uma propriedade valiosíssima, como o movimento do Barcelona, né? Uma propriedade que, com pandemia ou sem pandemia, não pode deixar de ser explorada. Então, o futebol europeu começou a aproveitar as suas modernizações das arenas, as suas reformas, para lançar com a marca nova, né? O Tottenham está fazendo isso agora, o Arsenal fez com o Emirates, o próprio Benfica, o Atlético de Madrid com a Wanda. Então, isso vem sendo já pensado e trabalhado no universo europeu. E por que isso tem que ser feito num momento diferente? Porque um dos grandes problemas do name rights e de se pegar no Brasil é o apelido. Quando você nasce chamando alguma coisa e você permanece 10 anos chamando alguma coisa e a mídia e os frequentadores daquele lugar chamam disso, é muito difícil você chamar de outra coisa. Por isso que 90% dos acordos de name rights, eles acontecem naquela janela que é o momento do anúncio do estádio, da construção ou da reforma, até o momento da inauguração. No caso do Corinthians, a gente está falando de maio de 2011 a junho de 2014. Esse é o momento que o Palmeiras fez com o Allianz, que o Atlético Paranaense na reforma fez ali com a Kyocera. Esse é o momento que você precisa nascer com um nome. Não adianta depois de ter um nome Maracanã, Mineirão, Beira-Rio, Olímpico, você achar que da noite para o dia as pessoas vão adotar. É impossível? Não é. E aí a gente vem com elementos e ferramentas também do marketing esportivo mundial que existe um número mágico. Para cada $1 que você investe na compra de uma propriedade, você deve investir $1 para ativar essa compra. Até porque nos Estados Unidos, que é a meca dos naming rights, alguns ginásios mudam de nome de marca, né? Então... Depois de um tempo você muda. E aí o que você tem que fazer? Você não pode achar, que é um erro também aqui no Brasil, que só o fato de você ter comprado aquela propriedade, imediatamente, da noite para o dia, independente se a mídia vai adotar ou não, vai ser um nome que vai ser adotado pelos frequentadores. A marca, quando ela entra numa negociação de 15 anos de valores altíssimos, como é um name rights, ela quer se aproximar do torcedor, ela quer se aproximar do frequentador daquela arena, ela quer ser, sim, comunicada pela mídia, nem que seja num serviço de prestação, numa prestação de informação, né, onde vai acontecer o evento, que isso é muito comum também nos Estados Unidos, mas ela quer esse tipo de retorno. Então você precisa fazer um trabalho que transcende o futebol, você precisa fazer campanha, você precisa disseminar isso internamente, você precisa fazer movimento, você precisa investir. Por isso que eu acredito que o que o Barcelona está fazendo agora, né, um movimento, ele é muito útil para a gente olhar, aprender e implementar, porque ele se aproveita de um momento, no bom sentido, obviamente, da palavra, de um momento da pandemia para tornar isso uma causa social. Então, talvez as pessoas e a própria mídia adotem com mais facilidade porque é uma causa social. Ele começa a testar, degustar essa propriedade para o mercado, entender o retorno dela, coisas que a gente pode fazer. Se eu tenho... Para terminar, para não te atrapalhar no tempo, se eu tenho uma marca, por exemplo, que tem interesse no mercado do Ceará, vamos dar como exemplo o mercado do Ceará, eu tenho uma montadora de automóveis que está vivendo uma crise tremenda
e que ele, por uma questão estratégica interna, ele determinou que o mercado do Ceará é importante para ele na retomada. Por que não ele não faz um acordo com o estádio local que abriga os dois grandes times, que tem um público presente, que tem uma mega paixão envolvida, fazer um acordo pontual, que seja de pouco tempo, não é o ideal, mas diante do momento, que seja, que a gente transforme no ideal num curto espaço de tempo e que ele consiga ativar esse espaço, essa propriedade, junto ao mercado inteiro de fã de futebol, de torcedor de um time local, ele consiga usar isso na sua campanha no Estado. Isso é uma maneira, vou subjetivar aqui, maravilhosa, dele entrar num mercado diferenciado, que ele não atua, contra os concorrentes que não vão estar fazendo a mesma coisa, porque ele, de certa forma, deteve o principal asset daquele mercado. Enfim, eu acho que esse movimento do Barcelona, mais uma vez, como foi o da camisa com a Unicef, que depois virou uma propriedade, é sensacional em termos de inteligência estratégica, de criatividade, para a gente tomar como exemplo. Talvez alguns clubes aqui que têm tido dificuldade podem fazer alguma coisa semelhante, né, Herbeta? Eu não consigo entender, já que a Arena Corinthians não evolui com naming rights nesse momento, que não pense em algo nem que seja para o curto prazo, ainda mais agora na pós-pandemia. Mas aí a gente pode fazer um outro papo um outro dia, falando especificamente sobre esse cenário. Pode a Arena Corinthians. Se você quiser, eu te listo 7 ou 8 motivos do porquê não ter acontecido até agora. Mas o principal deles é a janela. A perda da janela 2011 a 2014 era o momento. Vamos fazer o seguinte. Depois, economia, reputação, enfim. Estou à disposição quando você quiser falar sobre isso. Já fica marcado aqui, compromisso nosso. Daqui, deixa eu passar um pouquinho só esse movimento. A gente faz um outro vídeo como esse, falando só desse assunto. Pode ser? Vai ser um prazer. Combinado. Herbeta, muito obrigado pelo seu tempo, pela qualidade da sua fala, pela sua disponibilidade conosco. Obrigado a você, Vinícius, fico à disposição. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. E repito, falei no início, você é uma das... A gente tem no mercado do marketing esportivo uma necessidade de disseminadores, influenciadores na mídia, mostrarem que não é simples, mas dá para fazer. E você é uma desses profissionais que a gente admira e acompanha aí diariamente. Muito obrigado, Herbeta. Vindo de você, eu fico muito grato. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela companhia. Espero que você parta desse vídeo tão feliz e satisfeito como eu estou. Continue em casa, por favor. Um abraço e até a próxima.